Fala galera, Naldinho novamente, vamos ver, tamo junto. Hoje, falando especificamente sobre a nossa telinha que a gente já encontra aqui, que são as potências, né? É algo assim, simples, visualmente tranquilo, intuitivo para se entender, só que tem algumas coisinhas, né, que é importante a gente se atentar. Falando sobre as possibilidades, né? Quando a gente tem um personagem de bloqueio, um personagem de ataque potente, levantamento e recepção, a gente tem tipos diferentes de recepção e montar os combos, né? Aí cada combo, né, é relativo para cada estilo de jogo e também o seu time, né? Em primeiro momento, falando sobre o bloqueio, a gente tem duas possibilidades de bloqueio. Se a gente tem um time de bloqueio onde eu tenho a Oni, o Takuti, Koganegawa, ou múltiplos, até vou ter o Korai mais na frente, né? Qualquer personagem que faz uma dupla de bloqueio na linha de frente, ou seja, na frente eu tenho meu central e tenho um WS, um oposto, um levantador, ao lado que também seja de bloqueio. Consequentemente, quando eu tenho múltiplos jogadores da linha de bloqueio, ele aumenta 20% do bloqueio, automaticamente. Então, independente se for ataque rápido ou ataque potente, aumenta 20%. Já a outra, que é no caso a que eu preciso utilizar porque eu não tenho outro personagem de bloqueio para ficar na linha de frente atualmente, ela aumenta 20% do bloqueio somente quando eu recebo cortadas potentes. Então, se for uma cortada de um Hinata, de um Kuro, de um Aoni, independente de quem seja, nunca vou ter o buff do meu potencial 4. Eu só vou ter o buff do potencial quando for o Shijima, Tanaka, Bokuto e personagens de ataque potente, né? Kentaro, etc. Então, a gente tem que entender a situação do nosso time e qual se encaixa melhor. Quando a gente fala de ataque potente, a gente tem duas possibilidades. A gente tem a que aumenta a técnica de ataque e a que aumenta a percepção e força, né? A que aumenta a técnica de ataque também recupera o vigor. Então, se a gente for considerar uma disputa de clube, onde o nosso vigor sempre fica zerado em todos os personagens, para mim, principalmente que tem o Akashi com certa frequência recupera o vigor do meu atacante que faz o ponto, isso aqui também vai aumentar o vigor dele. Então, assim, para mim, isso aqui serve muito bem para disputa de clube. Por quê? Eu dou uma cortada e recupero 10 de vigor. E a cortada gasta quanto? O Shijima, por exemplo, se eu não me engano, precisa de 7 para fazer a cortada. Então, isso aqui vai fazer com que sua pontuação, às vezes, na disputa de clubes, aumente bastante. Em contrapartida para outros conteúdos, a gente diminui a possibilidade de atingir o crítico, né? Para quem não entende, o crítico no jogo, né, se chama jogada superior. A jogada superior, ela aumenta, assim, a base, vamos supor que eu bata 50 mil com o meu Ushijima. Quando acontece o crítico, vai sair exatamente 75 mil. Ela vai aumentar 50% do meu potencial daquela cortada em específico, né? Então, consequentemente, quando eu coloco 15% de percepção, mas a percepção às vezes da runa da potencial 2, mais um EK ou mais algum personagem que buffa a percepção, consequentemente, o que a gente atinge? Valores possíveis de acontecer o crítico o tempo inteiro. Se a gente crita o tempo inteiro, às vezes é melhor do que ter a possibilidade de não critar e ser um hit normal, e, consequentemente, não ter a possibilidade de aumentar o dano no limite, né? E aumentar só o dano base dele, que aí, vamos supor que de 50 mil vai aumentar para 55. Então, sendo bem sincero, a de percepção e força é melhor. Porém, se eu for analisar uma situação em específica, hoje no jogo eu possuo Akashi. Para quem tem um Akashi, é bom entender isso também, né? O Akashi ele tem uma habilidade em que todas as vezes, assim, o Akashi ele vai levantar o tempo inteiro. A partida inteira quem vai levantar vai ser sempre o Akashi. Então, todas as vezes que ele fizer um levantamento e acontecer um levantamento superior, ou seja, ser crítico na levantada dele, a próxima cortada ela vai ser superior também. Ou seja, eu não preciso de percepção em nenhum personagem se meu Akashi sempre levantar com crítico. Isso aqui facilita eu poder utilizar as runas de técnica de ataque, aumentando o vigor em qualquer personagem que eu tenha. A única diferença é que eu vou ter um comparativo entre ter 10% de força e ter 15% de técnica de ataque. E a técnica de ataque, assim, é óbvio que ela vai aumentar mais do que 10% de força o meu dano máximo. Na consequência, né, do meu Akashi ficar levantando com crítico o tempo inteiro. Hoje eu não uso porque eu não tenho... Até cliquei errado aqui. Eu não uso porque eu não tenho nenhuma potência 2 de percepção boa para utilizar. Eu até tenho uma aqui. A 2, ó. Até tem uma aqui, mas se eu colocar ela, eu tenho que alterar alguma. E eu não tenho nenhuma 6 de passe para alterar essa e não tenho nenhuma 1 de passe boa para colocar no lugar dessa aqui. Então acaba que
eu não consigo fazer essa alteração agora, mas a tendência é que todas as pessoas que têm uma caixa procurem nos subatributos sempre percepção e na 2 sempre percepção também, e aí você pode utilizar a técnica de ataque potente bruto, força, à vontade nos personagens, né? Aí voltando para os combos, né? Seguindo para levantamento, a gente tem 2 possibilidades, né? Tem a possibilidade de passe e a possibilidade de saque, né? A de passe aumenta o levantamento em 15%, então todas as vezes que eu levantar, aumenta 15% do meu levantamento. E a de saque vai fazer com que ele nunca falhe e aumenta a técnica de ataque em 15% no ato desse saque, né? Então, para quem tem, por exemplo, Oikawa, Atsumu, que são personagens que sacam, que tem uma potência absurda, né? Acho que são 260% base, né, da habilidade, sem exceção, 15% de técnica de ataque, galera. E aí, falando sobre recepção, né? É um pouco parecido com a situação que a gente tem do bloqueio, né? É situacional. Porém, quando a gente tem esse virado para a esquerda, né, recepção auxiliada, todas as vezes que a gente tem uma recepção perfeita, a gente aumenta 30% do ataque potente ou ataque rápido que a gente realiza em seguida. Então, o Líbero recebeu perfeito, essa é a necessidade, literalmente, precisa receber perfeito. Se receber normal, receber bad, esse efeito 4 aqui, esquece. Agora, Líbero recebeu perfeito, você sabe que a próxima você pode colocar teu personagem que bate mais forte, que vai bater o limite que ele consegue, porque aumenta 30%. Isso é muita coisa. E não tem cooldown, isso é o tempo inteiro. Então, toda vez que ele receber perfeito, paulada. E a virada para a direita, né, que é a recepção suprema, ela tem uma condição defensiva. Então, todas as vezes que um MB ou até o próprio Osamu, que é o próximo banner, ele realizar a cortada e o Líbero for receber, ele aumenta 30% da recepção para essa recepção. Isso assim, independente. Eu posso receber bad? Posso, mas aumenta 30%. Então, só que aí, para ativar isso, eu preciso que eu sofra um ataque rápido, né, e não um ataque potente. Então, aí, querendo ou não, se a gente for pensar em custo-benefício, né, a gente vai ativar muito mais vezes a de aumentar a próxima cortada do que essa aqui em específico. Mas aí, para quem monta um time de recepção, por exemplo, e vai enfrentar no treinamento extremo, né, um momento lá que é só ataque rápido, e você coloca um Kema ali, seja ele SSR ou mais para frente o SP, colocar essa aqui, extremamente viável, né? Para ataque rápido, gente, a gente tem 2 opções. Tem a de cortada rápida para cada cortada que você realiza aumentar 5%, ou de aumentar percepção e força. Sendo bem sincero, percepção e força ainda cai melhor mesmo que para um ataque rápido. Então, assim, tem exceção essa, a outra aqui é até fraquinha. De ataque potente eu até recupero o vigor, então aumenta a técnica de ataque, que impacta diretamente não só nas cortadas, mas impacta em saque também. Então, se eu tenho um atacante, né, que saca, tem um atacante que esse mesmo que saca, né, ele também corta, né, ele é um atacante, a de aumentar a técnica de ataque ela é viável. Mas aí, quando a gente fala dessa aqui de ataque rápido, não dá, galera. Isso aqui eu não consigo engolir. Não me parece boa. Parece realmente algo fraco. Agora falando sobre os slots, né? Quando a gente tem uma potência de recepção, o slot 1 vai ser recepção. Quando a gente tem uma de bloqueio, vai ser bloqueio. Quando a gente tiver uma de ataque potente, vai ser ataque potente, ataque rápido, daí adiante, né? Só que a 1, a gente tem a levantamento também, ó, que é passe, né? Só que aí, quando a gente vai para 2, a gente tem diversas possibilidades. O meu, por exemplo, a caixa, como eu disse, né, infelizmente toca de passe, não toca de percepção. Quando eu colocar a de percepção aqui, vai ficar incrível. Agora, quando a gente falar para um atacante, colocar percepção, força ou ataque potente ou ataque rápido, qual que eu devo colocar? Isso depende para a situação. Se você usa o Oikawa, eu ainda com certeza preferiria colocar percepção. Algumas pessoas lá no Japão, os caras que estão mais top rank, encaixados, os baleia lá, né? Alguns deles, não são todos, alguns utilizam força ao utilizar o Oikawa. Muitos utilizam percepção mesmo com o Oikawa também. Então é relativo para o estilo de jogo que você quer e o que você enxerga que está impactando mais no seu time, né? Para quem usa Akashi, força. Mas aí usar Akashi CCR até late game é muito difícil você manter com os levantadores que a gente vai ter em seguida, né? Para levantador, a gente já tem uma situação opcional aqui, né? A gente tem 3 possibilidades. Se eu ir aqui no meu Yamaguchi, vocês vão reparar que eu tenho saque nele, sendo que eu posso colocar percepção e também passe. Então, quando eu tenho um levantador e ele tem a opção de saque, eu vou colocar
Obviamente saque, só que aí eu posso colocar saque ou percepção. A percepção vai fazer com que o saque aconteça o crítico mais vezes, né? Pro Ikawa, que já aumenta a percepção e força no ato do saque. Ele já tem as passivas que aumentam a percepção. Você colocar percepção aqui, ok, pode ser uma ótima opção. Mas se você colocar força, sabendo que a chance de você critar quando usar a habilidade é muito grande, vai aumentar muito o potencial máximo, né? Porque, querendo ou não, são 32% de força. Aqui, ó. Eu tenho uma aqui, 32% no 9. Se aumentar isso aqui é porque eu acho que eu não vou ter o suficiente, né? Mas isso aqui, se eu não me engano, vai para 40%, galera. 40% de força é muita coisa. Então, assim, para quem usa o Ikawa e encontrar um potencialzinho 2 de força aqui, ó, coloca. Incrível. Para defensores, quando a gente fala de um líbero, né, como o Nishino e aí o Komori mais pra frente, né, que eles têm habilidades de levantamento, passe. Para os que não, gente, tanto faz. Mas assim, aqui eu imagino que vai ser passe para quase todo mundo. Já os slots 3 e 5, você vai ter um foco especificamente em subatributo. Você vai upar esse potencial no máximo somente se os subatributos forem bons. Por quê? Como isso aqui é fixo, né? Então não tem como alterar. Então a mesma coisa para 3. A 3 e a 5 a gente vai focar em subatributo, porque sempre vai ser saque para 3 e sempre vai ser recepção para 5, né? Já a 4, eu tenho conversado bastante com a galera daqui, né? E a gente tem a ideia de que reflexo é a melhor opção. Porque, querendo ou não, reflexo, a jogada crítica, né, aumenta 50% da potência da ação que você está fazendo. Então, se eu estou recebendo 30 mil, eu vou receber 45 com reflexo, obtendo 0 de empenho. Mais pra frente a gente vai ter personagens, né? Vão ter líberos, vão ter personagens defensivos que aumentam o reflexo e aumentam o empenho durante a partida, né? Então, assim, na 4, para atacante, para bloqueador, para quem recebe, etc. Por mais que na 4 eu esteja dando defesa, porque eu não tenho nenhuma de reflexo ou empenho boa. Mas, gente, quando você faz jogadas críticas ali na recepção, os valores que se alcança eles são muito altos, né? Então, na minha opinião, vale mais arriscar por uma jogada superior, né, a jogada crítica, do que aumentar a base, né? Eu já posso, eu vou fazer um vídeo, né, mostrando a diferença de um acerto normal e um acerto crítico, né, para vocês verem a diferença, mas eu já estou adiantando para vocês dando spoiler, que é 50% quando a gente tem a força zerada. E aí a força ela aumenta um percentual a mais, eu tenho todos os cálculos lá que vai ficar para um próximo vídeo. Então a 4, na minha opinião, sempre reflexo. Se você não tem reflexo e usa um bloqueador, bloqueio. Então não tem exceção. Se você tem um personagem que tem habilidade de recepção e você não tem reflexo, recepção. Se você tem um personagem que já bufa muito reflexo, a mesma coisa que o Ikawa, né? Eu posso, em vez de investir em reflexo, eu posso investir em empenho. Reflexo é a mesma coisa que a recepção. É a chance de você alcançar uma jogada defensiva superior, né? A jogada crítica. E, consequentemente, o empenho é o dano crítico dessa ação defensiva, né? Já a 6, pessoal, a gente tem uma situaçãozinha. Se for olhar a 6 aqui, eu tenho uma ou outra de técnica de ataque, né? Técnica de ataque versus ataque potente é uma coisa bem próxima, né? É subjetivo eu falar qual que é o melhor, né? Só que, se eu tenho um personagem que saca e corta, técnica de ataque aumenta os 2. Ataque potente só aumenta 1. Então, se eu tenho Bokuto, Shijima, Kourai mais pra frente, Kentaro, qualquer personagem que tem saque, se eu coloco na 6 ataque potente, eu tô perdendo a possibilidade de aumentar o potencial do meu saque. Então, consequentemente, a 6, sem exceção. Se seu personagem saca, técnica de ataque. Se ele não saca, entre usar técnica de ataque e ataque potente, a gente tem alguns cálculos, né, que fica muito próximo, em que prova que técnica de ataque é melhor do que o ataque potente. Só que achar a runa de técnica de ataque... Runa não, né? Potencial. Achar o potencial de técnica de ataque perfeito, melhor do que vários de ataque potente que a gente tem, e ele parece ter uma raridade maior para vir, né? A gente tem muito mais dificuldade de pegar técnica de ataque do que ataque potente ou ataque rápido. Então aí, só para deixar claro, técnica de ataque é melhor, só que entre técnica de ataque e ataque potente a diferença é muito pequena. Só que a técnica de ataque também bufa o saque, né? E aí na 6 para um personagem defensivo, né, você vai colocar o que você quiser, recepção, defesa, bloqueio, o que for necessário, ou a técnica defensiva. E aí, por exemplo, se eu coloco recepção, beleza, estou bufando minha recepção. Só que aí quando eu tiver uma ação de segunda, vou dar um exemplo, os cortam, Bokuto recebe mal, Nishinoya corre atrás para fazer a ação defensiva, né, aquela segunda ação de cobertura.
Quando eu tenho recepção, essa ação ela não vai ter um potencial comparado à recepção, vai ser voltada à defesa. E aí, quando eu tenho a técnica defensiva, eu aumento tanto a minha recepção quanto a minha cobertura, né? Minha defesa. Então, se eu tenho só recepção, eu buffo só 1. E a mesma coisa quando a gente fala de uma pessoa que bloqueia. Quando eu tenho o Kuro, né? Quando ele chega na rotação lá do saque, ele tá na linha de trás e ele recebe. Se eu tenho bloqueio na 6, eu só tô buffando meu bloqueio. Se eu tenho a técnica defensiva, eu buffo tanto meu bloqueio, quanto minha recepção, quanto minha defesa, né? Então eu tenho 3 buffs para um slot, em vez de ter basicamente só um. Então, se alguém perguntar o que é melhor, técnica defensiva ou bloqueio, ou técnica de ataque, ataque potente ou ataque rápido, né? Na 6, a resposta vai ser sempre a técnica de ataque ou técnica de defesa. Técnica de ataque específico, né? Para quando a gente tem ações de saque, além da possibilidade de corte, né? Porque tem personagens que não tem saque, como por exemplo Tanaka, né? Tanaka, usar ataque potente ou técnica de ataque não vai mudar quase nada. Mas para personagens que têm saque, eles impactam diretamente, né? Então, galera, a princípio é isso. De subatributo, vocês vão procurar a melhor coisa. Não recomendo vocês colocarem potencial dourado no 12 sem que o subatributo seja decente. E tem um ponto muito importante que eu deixei para o final do vídeo, é que se a gente analisar, até os potenciais roxos aqui é mais fácil da gente visualizar. Ó. Tá vendo que eu tenho um potencial em que eu tenho 3 subatributos e eu tenho outro que só tem 2? Você vai reparar também que eu tenho alguns que eu possuo 4 subatributos quando ela é dourada, e eu tenho outros que só possuem 3. Isso não é específico, é só para recepção, só para ataque plage, não. Isso é RNG, gente. Tem chance de vocês pegarem um com 4 subatributos. E qual a diferença entre ter um com 3 e um com 4? Sempre que a gente upa para 3 níveis, né, a gente vai consequentemente aumentar isso. Quando eu upar isso aqui, eu vou gastar 4.900 só para vocês verem. Gastei isso, ele aumenta um subatributo. Quando eu upar para 6, vai aumentar outro subatributo. Quando eu aumentar mais um, vai aumentar outro subatributo. Então, quanto mais tiver inicialmente, mais impacto ele vai ter no subatributo subindo, né? Então, essas dicas, né? De potencial. Acho que não tem nada além disso. Pode ter ficado longo o vídeo, eu posso ter enrolado. Nos próximos vídeos, né? Eu vou fazer análise de jogador do Osamu. Vou fazer também essa explicação, né, de percepção, crítico, vou mostrar os vídeos que a gente tem, os dados que a gente gerou. E também vou fazer análise de composições, né, vou mostrar a minha composição especificando o que cada um vai fazer, a potencialização máxima que vai alcançar. E vou falar sobre algumas composições, né, como Inarizaki, Fukurodani, e o futuro delas, né? As mudanças, a transição, quais banners as pessoas devem investir quando querem nessa composição. A gente vai ter uma linha de vídeos aqui bem grande nas próximas semanas. Tô trabalhando para fazer um vídeo por dia e trazer mais conteúdo para todo mundo aí, galera. Tamo junto, Moonveil novamente, tamo junto geral, galera. Agradeço aí por todo mundo que tá apoiando, comentando, falando sobre os vídeos, divulgando, utilizando a Moonbible e dando os créditos, né? Isso pra gente é incrível, é um trabalho que a gente tem diariamente para facilitar toda a comunidade. E estamos aí tentando criar conteúdo para apoiar a comunidade com mais informações para todo mundo fazer tudo maneirinho, né? Tamo junto, galera. Valeu, um abraço para todo mundo. Valeu!